Olá pessoal aí de casa, olá Urlan, e o programa Culturação está começando. Verdade, Mari, começando mais um Culturação, prometendo levar ainda mais cultura e informação para o pessoal de casa. No programa de hoje vocês vão conferir um bate-papo com o professor Ney Alberto, ele que é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e vai falar um pouquinho sobre a cultura de paz. Verdade. Também vão conferir a continuação do bate-papo que tivemos com a Bianca Almeida, falando sobre seus projetos e o projeto de sua escola Bianca Almeida. No decorrer, teremos os nossos blocos Direito em Ação, com o Dr. Diego, e também as nossas dicas de cinema com Matheus Pitella. Fiquem ligados que o Culturação só está começando. Começamos o Culturação com um bate-papo com a Bianca Almeida. No programa anterior, ela falou dos projetos da sua escola do mês de setembro. Agora, ela vai falar um pouco mais sobre os demais projetos ao longo do restante desse ano de 2019. Confira a matéria. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente, podendo compartilhar um pouquinho do nosso trabalho aqui na cidade com vocês. Fico bem feliz. Bianca, nós viemos conversar para saber um pouco mais de sua nova obra, o monólogo a respeito do suicídio, aproveitando, inclusive, da campanha do Setembro Amarelo. O que podemos esperar dessa obra? Então, esse monólogo ele surgiu nessa ideia do Setembro Amarelo, que a gente assim não pode deixar passar batido, porque é um mês muito especial, não só o mês de setembro, mas todos os dias da nossa vida. E aí eu senti essa necessidade, por que não fazer um monólogo para alertar as pessoas, para levar uma forma das pessoas que assistirem esse monólogo se identificarem, porque ela vai abordar o fato da depressão, de crises, de bipolaridade, dupla personalidade, o que vai levando a pessoa a achar que a solução é a morte, o suicídio. E na verdade não. Então eu quero um pouquinho abordar isso, que pode existir sim uma solução, que a vida ela deve ser bem mais forte do que a morte, A gente não pode ficar às vezes só preso naquela mesma ideia, a gente ser fechado naquilo. Não, a gente tem que se abrir e pensar assim, poxa, é a minha vida. O que eu estou fazendo aqui hoje? O que eu posso fazer para melhorar? A importância também de buscar ajuda com terapias, psicólogos. A gente tem tantos profissionais na área da saúde e a gente precisa ir até eles. Só que às vezes existe um preconceito. Ai, mas se eu for fazer terapia eu sou louco. Não é isso, é para nossa saúde mental mesmo. Então eu acho que a terapia todos deveriam fazer. A peça tem um papel social fundamental enorme então para a sociedade. Muito, é um monólogo bem impactante, bem forte, e por ser só eu ali sozinha, tem muito peso emocional. E eu acredito assim que o teatro é uma ferramenta de transformação, o teatro ele é um alarmante. Então a gente não tem que ficar fechadinho, às vezes só fazer uma peça de entretenimento para o pessoal. Tem que levar o público a refletir, a pensar. Então eu vejo o teatro com esse poder fundamental da sociedade mesmo, E quando vai ocorrer as apresentações? Tem dia, horário marcado? Então, eu tenho em Curitiba, dia 28 de setembro, lá em Curitiba eu vou estar apresentando. O monólogo tem duração de 40 minutos e junto comigo vai uma banda específica também de meninas para fazer toda a parte da trilha sonora. Então, as músicas, todas elas estão relacionadas ao tema do suicídio e vai ser algo bem bacana. Então, tem marcado em Curitiba 2 espaços lá e aqui em Ponta Grossa na Legião Boa Vontade também. Bianca, quais são os projetos para o final do ano? Além desses do mês de setembro, temos alguns outros projetos para novembro, dezembro, até mesmo outubro, não é verdade? Então, na verdade é que a gente não para, É uma loucura, mas isso é muito bom porque a arte é vida, então a gente não pode parar de produzir. E começo de novembro a gente tem um espetáculo chamado Mascare-se, que daí é dos alunos realmente do curso da escola BA, que vão estar apresentando, que é o teatro iniciante. E no final do ano, em dezembro, dia 14 de dezembro, a gente vai apresentar um clássico, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate. E aí é todos os cursos da escola, o cinema, música, teatro, dança, tudo isso num espetáculo só. Então vai ser muito doce, Vai ter muito chocolate e vai ser muito incrível, muito incrível.
Fechando o ano com chave de ouro, então. Sim, com chave de ouro e com chave de chocolate. E a Escola Bianca Almeida tem uma filial agora? É isso mesmo, Bianca? Sim, então de primeira mão, não divulguei para nenhum outro lugar. A gente tem a nossa filial agora que fica lá na Avenida Carlos Cavalcante, em Uvaranas, que é um bairro bem grande. Então a gente estudou bastante em que lugar seria o ideal para a gente abrir uma filial da escola, para levar os nossos cursos. E Uvaranas que deu certo. E fica ali próximo do 13 Bibi, é na principal, tem estacionamento ali, é bem fácil. E lá vai ter os mesmos cursos que tem aqui na nossa matriz no centro, vai ter lá cinema, teatro. Então vale a pena passar lá, fazer uma aula experimental e conhecer um pouquinho lá. Primeira mão, então, no Culturação, a filial da Escola Bianca Almeida. E para o pessoal de casa, para os jovens, até mesmo adultos que estejam interessados em ingressar no curso aqui na escola, como fazem as inscrições? Então, pode fazer pelo WhatsApp ou pela página do Facebook da escola ou pelo Instagram. Né? Você entra em contato, a gente passa as informações certinho lá e realiza a matrícula. E aí cada aluno tem direito a fazer uma aula experimental que é gratuita, né? Para ter certeza se vai gostar, mas é impossível não gostar porque a escola aqui é maravilhosa e é muito apaixonante. É um prazer sempre, o Culturação, ter você conosco. E esperamos ver uma próxima oportunidade. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui compartilhando esses sonhos, esses projetos. E eu desejo também muito sucesso à Culturação, que sempre está aí caminhando junto com a escola há bastante anos, né? E é isso, que a gente venha crescer junto e vamos espalhar arte e cultura para todo mundo. Muito bem. A Bianca sempre motivada, proativa em seus projetos, não é verdade, Mari? Sucesso para você, Bianca. Exatamente. A Escola Bianca fazendo a total diferença aqui na cidade de Ponta Grossa. Parabéns. Sem dúvidas, total diferença mesmo. Confiram agora o quadro com o Dr. Diego, Direito em Ação. Olá, como vai, telespectadores do Direito em Ação? Novamente, né, eu, Dr. Diego Alberto, venho trazendo alguns questionamentos, algumas informações em relação aos nossos direitos. Pois bem, eu trago mais um questionamento a você. Você, por acaso, em algum momento foi barrado em eventos, teatro ou cinema por adentrar esses recintos com um lanche refrigerante que você comprou fora desse local? Pois bem, se você foi barrado, saiba que está havendo então uma prática abusiva e ilegal. Pois você não é obrigado a consumir lanches, refrigerantes, enfim, somente do local onde você está adentrando. Saiba que isso é conhecida como prática abusiva e também é chamada venda casada. Algo praticado por alguns estabelecimentos e ilegal, com previsão legal do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso 1 e 5. Só existe uma única possibilidade que você pode ser barrado, quando você adentra esses locais com lanches, refrigerantes, enfim, onde o que você vai consumir está sendo guardado, embalado em embalagens que venham a oferecer risco aos demais, como vidros, metais cortantes, enfim. Bom, essas são as nossas informações de hoje e continuamos no próximo programa. Obrigado. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Ecocar, especializada em manutenção preventiva e revisões automotivas. Realizamos adaptação para pessoas com mobilidade reduzida, convertedora GNV autorizada, trabalhando com a mais avançada tecnologia e profissionais altamente qualificados. Somos referência na região. Venha nos fazer uma visita. Em Ponta Grossa, Avenida Visconde de Taunay, 2500 Contorno. Fone 4141-6482 ou 429-8422-0665. Ecocar, especialistas em economia. Culturação, a sua melhor opção.
hérnia de disco, dor ciática, além das mais variadas patologias da coluna vertebral, acometem acima de 80% da população mundial e são a principal causa de afastamento do trabalho. São extremamente incapacitantes. Dor, travamento, dificuldades de encontrar uma posição confortável, insônia, estresse são alguns dos sintomas mais comuns. Por isso, percebendo e preocupado com o sofrimento diário das pessoas com esses problemas, foi que o Dr. Luiz Henrique Rosa trouxe a Ponta Grossa e São Mateus do Sul um método próprio de atendimento e tratamento diferente e inovador. Esse tratamento reúne as melhores terapias manuais, desde manipulações quiropráticas, liberação miofacial percussiva, até alta tecnologia. Uma delas, a mesa de Flex Traction, um dos recursos mais modernos do mundo no tratamento de pacientes com hérnia de disco. Essa mesa, ela faz a descompressão da hérnia discal, que tem como objetivo substituir a cirurgia de coluna na maioria dos casos. E somado a tudo isso, muita orientação, para que você possa continuar a sua vida sem dor, sem limitações e com muita qualidade. Acesse o site www.corpusclinicadacoluna.com.br. Faça seu cadastro e agende uma consulta ou entre em contato pelo WhatsApp 42 98405 4281. Unidades em Ponta Grossa e São Mateus do Sul. Corpus Clínica da Coluna. Viva sua melhor versão. Seja na cidade ou na rodovia, a rede de postos Contorno oferece o melhor para você. Com 10 postos em Ponta Grossa e região. Combustível de alta qualidade, estruturas completas e o melhor preço. Rede de postos Contorno, o melhor para você. Culturação está de volta e agora vocês vão acompanhar o bate-papo que tivemos com o professor Ney Alberto Salles Filho, falando sobre o seu projeto Cultura de Paz. Confira a matéria. Hoje o Culturação vai conversar com o professor e doutor Ney Alberto Salles Filho, doutor em Educação e coordenador da Cultura de Paz aqui em Ponta Grossa. Professor Ney, seja muito bem-vindo à Culturação. Muito obrigado, Orlando. Professor, o que é Cultura de Paz? Veja, principalmente a ONU, a Organização das Nações Unidas, trabalha com essa noção de cultura de paz como sendo um estado onde a sociedade avança, onde a civilização avança e onde muitas questões relacionadas à violência, elas começam a ter um retrocesso através de políticas públicas, através do desenvolvimento das pessoas, através da sustentabilidade. Então é um conceito que no século XXI principalmente ele tem essa marca muito forte de avanço civilizatório. Então, como se a violência, qualquer forma de violência fosse déficit civilizatório, a cultura de paz é um avanço civilizatório. Certo. E o papel dos direitos humanos? Como que entra daí? Isso. Direitos humanos, hoje ele pode ser compreendido fundamentalmente como um conceito muito próximo de cultura de paz. Porque normalmente as pessoas entendem assim, direitos humanos como sendo... Você deve ter ouvido por aí, né? Direitos humanos é mimimi, ou direitos humanos é cuidar de bandido. Direitos humanos fundamentalmente quer dizer dignidade humana. Então quando eu falo assim, né? Quais são os termos que definem a dignidade humana? Alimentação, moradia, acesso à saúde, acesso à educação. Então tudo isso compõe um cenário da dignidade humana. Então obviamente que para você pensar numa cultura de paz, a preservação e a construção incessante dos direitos humanos é fundamental, né? Você não consegue pensar que haja cultura de paz onde impera pobreza, miséria, altas taxas de desigualdade social que automaticamente vão gerar muita violência, né? Então o processo realmente é entender assim, cultura de paz é muito, muito além do que pensar na harmonia do ser humano ou em pombinhas brancas, essas coisas também compõem disso, mas ela é fundamentalmente uma noção pelo desenvolvimento dos países e das pessoas.
Como você bem falou, professor, ainda existe um certo preconceito a respeito dos direitos humanos. Nos últimos anos, nos últimos tempos, tem dado uma modificada essa visão, na tua opinião? Veja, normalmente se fala muito que os direitos humanos, eles têm uma característica de serem muitas vezes abstratos. As pessoas entendem muito mais direitos humanos pelo que as pessoas não têm do que elas têm, né? Então é importante a gente redefinir um pouco esse conceito dentro de uma perspectiva de direitos humanos mais crítica. Então, baseado naquilo que eu falei, quer dizer, quais são os bens que definem a dignidade humana? Daí, por exemplo, aquilo que eu falei, né? Alimentação, moradia, etc. Daí a gente pergunta para as pessoas, será que para mim, né, para minha pessoa foi fácil ou difícil de atingir esses bens da dignidade humana? Para muitas pessoas é impossível, né? Então é muito importante a gente entender isso, que em que pese que há uma discussão de cultura de paz internacional, de direitos humanos também de maneira internacional, a gente precisa entender que o Brasil ele compõe esse cenário da América Latina, né? Uma América Latina que tem uma desigualdade social muito grande, que tem pobreza, que tem miséria, que tem a falta de garantia de direitos para grande parte da população, enquanto existem muitas pessoas com privilégio. Então, quer dizer, o cenário disso é um cenário complexo. Então, falar de cultura de paz se torna cada vez mais internacionalmente, na América Latina e no Brasil, um ponto de reflexão muito importante. E uma reflexão que parte de um processo de não violência, que é mais conhecimento, mais informação, menos fake news, menos intolerância, menos agressividade. Então é um processo que está muito ligado com a promoção do conhecimento, da informação para um mundo mais civilizado. E a cultura de paz, vale ressaltar que não é apenas para os órgãos públicos, na verdade, todo mundo pode contribuir para isso. Isso. Principalmente a Organização das Nações Unidas, ela lança um documento chamado Agenda 2030. É um documento que prevê que de 2015 a 2030, todas as entidades do mundo se envolvam de maneira forte com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que falam de educação, saúde, combate à pobreza, desenvolvimento sustentável, energia, trabalho, assim por diante. Então já tem muitas empresas que aderiram a esse movimento da Agenda 2030. O próprio Fórum Social, Fórum Econômico Mundial já tem discutido também essas questões, quer dizer, como que o mundo vai se preparar também para esses novos avanços, quais os impactos da tecnologia, por exemplo, no mercado de trabalho e como resolver isso, né? Então tudo isso cada vez mais está se complementando, né? No espaço das políticas públicas, principalmente em países como o Brasil, daí esse trabalho realmente precisa ficar evidenciado, porque pensar políticas públicas em um país desigual é você pensar em como você vai dotar de dignidade todas aquelas pessoas que não têm acesso. Então, me parece, né, e os analistas na área de políticas públicas são mais ou menos unânimes em relação a isso, que é impossível pensar um país como o Brasil sem políticas públicas robustas. Né? E aí eu acho que fica uma pista para todos nós pensarmos, né, como que estão sendo tratadas as políticas governamentais no Brasil recente. Professor Ney, e como estão seus projetos relacionados à cultura de paz aqui em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais? Isso, na verdade aqui na UEPG eu sou coordenador do Núcleo de Educação para a Paz, né? Que é um projeto que atua com formação de professores, com oficinas, minicursos, palestras, tentando levar esses conceitos, um pouco disso que eu falei rapidamente aqui, para outros espaços e para outros públicos. Uma das questões importantes que aconteceu nos últimos anos foi essa ajuda que o Núcleo de Educação para a Paz da UEPG, assim como outras universidades públicas do Brasil, deram na Comissão de Cultura de Paz da Câmara dos Deputados, né? O deputado Eliel Machado, juntamente com deputados de outros estados, constituíram uma comissão e a partir dessa comissão estabeleceram audiências públicas. E a partir dessa discussão, que levou em torno de 2 anos, entre 2015 a 2017, saiu um documento que prevê então uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê então a partir de maio de 2018 a inclusão da cultura de paz e da prevenção de todas as formas de violência na escola. O que quer dizer isso, Urna? Quer dizer que, a partir de então, a própria escola ela tem entre suas funções também pensar a convivência, as relações de convivência dos alunos de maneira mais efetiva. Ou seja, como pensar os processos de violência naqueles que a escola pode atuar pedagogicamente para prevenir, para sanar.
como pensar a educação em direitos humanos, a educação em valores humanos nas escolas, também como alternativa pedagógica concreta, como pensar a mediação de conflitos nas escolas. Então esses temas que eles já estão na escola há alguns anos, agora o fato deles constarem na Lei de Diretrizes Básicas, que é a lei maior de educação no país, eles fazem com que haja um movimento realmente de fortalecimento nas secretarias municipais de educação, secretarias estaduais de educação no Brasil todo, para que isso se concretize. Inclusive também nas escolas privadas, que já fazem também movimentos interessantes nesse sentido. E o trabalho nas escolas? Se as escolas querem uma reunião para a formação de professores, entram em contato com você? Como funciona? Normalmente eu indico as pessoas a conhecerem pela página do próprio Núcleo de Educação para a Paz, que é o epg.br/NEP, de Núcleo de Educação para a Paz. É bem fácil. E ali vai conhecer um pouco do projeto. Na verdade, assim, o trabalho que a gente faz de maneira mais forte é um trabalho inicial de reflexão conceitual com os professores ou profissionais. E porque a gente acredita que muito disso tem que se dar no próprio contexto de cada escola, dos sistemas de ensino. Mas, por exemplo, atualmente a gente trabalha com uma parceria que tem sido muito interessante, junto com a Secretaria Municipal de Educação aqui de Ponta Grossa, que é dentro de um projeto que a Secretaria tem, que é do desenvolvimento de uma área de formação humana ligada com o ensino religioso, é formação humana / ensino religioso. Um trabalho que a Secretaria Municipal de Educação organizou e que a gente ajuda a pensar essa formação humana dentro de uma perspectiva de educação em valores e de cultura de paz. Então, é o que eu digo, as escolas não precisam ter um rótulo. A escola é da paz, a escola é isso, aquilo. Ela precisa ter atitudes que qualifiquem e melhorem as convivências dos alunos, dos professores e dos funcionários. O nome que isso vai ser é o de menos, mas que se colhe a esses princípios fundamentais da cultura de paz. Foi muito legal realmente o bate-papo que tivemos com o professor Ney Alberto, além, é claro, do seu projeto Cultura de Paz. Realmente um projeto de cunho enorme para a sociedade, não é verdade, Maria? Exatamente. Certíssimo, certíssimo. Além de ele ter falado bastante da cultura de paz, ele falou bastante dos direitos humanos. Assunto muito pertinente para os dias atuais. Parabéns. Bastante pertinente mesmo. Parabéns, professor. Tá, agora vamos para nossas dicas de cinema com Matheus Pitella. Confiram aí. Fala, galera que segue a Culturação. Estamos diretamente dos estúdios da Unicecal com mais um Dicas de Cinema. E o mês de setembro já trouxe muitas novidades. E elas não param de chegar nas telonas. Confira agora alguns dos próximos lançamentos que chegam ao cinema no dia 19. E hoje começamos com o filme francês Branca como a Neve, que conta a história de Claire, uma bela jovem que trabalha no hotel do seu falecido pai, agora administrado por sua madrasta, Maud. Quando seu namorado mais novo se apaixona por Claire, Maud é tomada pelo ciúme e decide se livrar da enteada. Assim, a garota vai parar em uma fazenda onde ela conhece 7 príncipes, que o ajudam a se libertar de sua criação restrita. E a animação chega com Asterix e o Segredo da Poção, onde Asterix e Obelix embarcam em uma jornada inédita. Dessa vez, eles precisam ajudar o velho druida Getafix a encontrar um novo guardião para a poção mágica de Gália. Durante a viagem pela região, eles devem impedir que a receita mágica caia nas mãos erradas, dando início a uma inesperada aventura. E a ação fica por conta de Rambo até o fim. O tempo passou para Rambo e agora ele vive recluso e trabalha num rancho na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida antiga, marcada por lutas violentas, mas quase sempre vitoriosas, ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu ímpeto por justiça e resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis do México. Com certeza, os fãs já estão ansiosos pelo retorno do icônico Rambo. Então anota na agenda e corre pro cinema! E a dica de filme de hoje fica por conta de O Lobo de Wall Street, filme de 2013 com direção de Martin Scorsese, que conta com Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, entre outras estrelas. Contou com uma bilheteria de 392 milhões de dólares e várias indicações ao Oscar. O filme conta a história de Jordan Belfort, que durante 6 meses trabalhou duro em uma corretora de Wall Street, seguindo os ensinamentos do seu mentor Mark Hanna. Quando finalmente consegue ser contratado como corretor da firma, acontece o Black Monday, que faz com que as bolsas de vários países caiam repentinamente. Sem emprego e bastante ambicioso, ele acaba trabalhando para uma empresa de fundo de quintal que lida com papéis de baixo valor que não estão na bolsa de valores. É lá que Belfort tem a ideia de montar uma empresa focada nesse tipo de negócio, cujas vendas são de valores mais baixos, mas em compensação o retorno para o corretor é bem mais vantajoso.
Um excelente filme que você não vai querer perder, não é mesmo? E o Dica de Filmes de hoje fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem com mais novidades para vocês. Até lá! Relembrando para vocês que o programa Culturação mudou de horário, agora mais cedo, às 19 horas, não é mesmo, Orlan? Isso mesmo, agora um pouquinho mais cedo. Sintonize na TVE a partir das 19 horas e na sequência o Jornal da TVE. E o programa Culturação está chegando ao fim. Verdade, mas prometemos voltar semana que vem com mais cultura e informação para sua televisão. Culturação, a sua melhor opção.